Beleza. Indo aqui para a parte de dados. É um fato que todo programa vai lidar com dados, certo? Então, todo programa gira em torno de dados, então a gente precisa entender como que funciona, como que os dados funcionam internamente. Os tipos mais básicos de dados, né? Os tipos que já estão dentro da linguagem, que tem uma. A linguagem ela meio que ela faz uma coisa especial para tratar esses tipos, porque eles meio que vão ser lidados diretamente com a máquina. E eles meio que são irredutíveis, vamos dizer assim, esses tipos, são os primitivos, é o que a gente chama de tipos primitivos, né? O Java ele tem 8 tipos primitivos, né? Que estão listados aqui. O byte é um número inteiro de 8 bits. Então ele vai ser de menos 128 a 127. Você vai poder colocar menos 128, menos 127 e por aí vai. O short é um número inteiro de 16 bits. Então você vai pegar valores de menos 32 mil e pouquinhos até 32 mil. O int é um número inteiro de 32 bits, então você vai de menos 2 bilhões até 2 bilhões. O long é um número inteiro de 64 bits. Ele vai de menos. Isso aqui é centena, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, 9 quintilhões. Menos 9 quintilhões até 9 quintilhões. Pouca coisa, né? Ah, você tem o float, que é um número de ponto flutuante. A ideia do ponto flutuante é que, tipo assim, você pode ter. Literalmente, tipo, você tem um float. Você pode ter 1.23, isso aqui, isso aqui e por aí vai, né? Então a quantidade de números antes e depois da casa decimal varia, o ponto varia, né? Ou uma hora ele pode estar aqui, uma hora ele pode estar aqui, uma hora ele pode estar aqui, outra hora ele pode estar aqui. Essa que é a ideia dos números de ponto flutuante. Você tem representações decimais com um ponto fixo, né? Então, sempre vai ter n casas antes da vírgula, ou antes do ponto, no caso aqui, e n casas depois do ponto. É fixo. Mas aqui o float e o double são um ponto flutuante. O float são 32 bits e o double é 64 bits. E esse aqui é meio que o range dos dois, né? Você consegue tratar até isso aqui. Não é pouca coisa não, isso aqui é muita coisa. Você tem o char, que representa um caractere Unicode de 16 bits. Né? Então, isso aqui é a representação, é como a gente representa eles em forma de Unicode, né? Mas quando a gente for representar um char, um char, a gente vai representar ele entre aspas simples. A gente vai, tipo, o A, o J, o E, o B, e por aí vai. Um sinal de maior que, dois pontos e por aí vai. No caso, você também não pode fazer isso, né? O cara é um caractere mesmo. Então você precisa. Você não pode colocar mais de um caractere no literal dele. Ahn, e também tem o Boolean, que é um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. No caso aqui eu coloquei um bit, mas tem aqui a nota de rodapé. Não, não tem não especifica exatamente qual que é o tamanho do Boolean. A gente trata como se fosse um bit. Mas geralmente isso aqui vai ser tratada como um byte mesmo na memória, porque hoje em dia um ou mais bytes, porque hoje em dia a maioria das arquiteturas de processador trabalham com pelo menos um byte de uma vez. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma arquitetura de 64 bits, cada operação é feita com 8 bytes de uma vez, por exemplo. Então, e na memória do computador são 8 bytes juntos. Então, meio que você não tem como armazenar só um bit. Mas isso aí é detalhe de implementação. Em geral, a gente usa teoricamente um bit para representar um booleano, certo? Alguma dúvida em relação a essa questão dos primitivos? Tá. Só uma curiosidade nessa parte aqui dos números, para você descobrir o range é mais. Você pega 2 elevado a quantidade de bytes. Minto, é a quantidade de bits, perdão. Então, aqui, por exemplo, um byte vai ser 2 elevado a 8, vai dar 256. Só que, como a gente tem que incluir negativos e positivos, a gente divide isso pelo meio e inclui também os negativos. Então, é assim que a gente vê quanto o maior e menor número que a gente consegue trabalhar com esses carinhas aqui.
E o do float double é uma lógica louca lá, tem padrão ISO pra isso, não, é dor de cabeça pra entender como isso aqui funciona. Nunca explorei isso aqui. Certo? Em relação a expressões e operadores, né? Uma expressão, quando você está programando, uma expressão vai ser uma combinação de variáveis, valores literais, operadores e chamadas de método, certo? Então é uma combinação louca e tudo isso combinado é avaliado para produzir um valor, certo? É só Então, uma única dúvida, desculpa interromper. Tem um motivo para o char ser o único que usa aspas simples em vez de aspa dupla? é mais para diferenciar o que é um char do que uma string. Porque, assim, quando você escreve com aspas duplas, o Java ele vai entender que é uma string. Quando você escreve com aspas simples, o Java vai entender que é um char. É só pra ter essa diferenciação. Porque senão meio que não teria como Entendi. distinguir quando você tá. A não ser no momento de atribuir pra uma variável, por exemplo. Então, tipo, se eu não tivesse essa distinção, eu teria que fazer tipo char c igual a, por exemplo. E aí ficaria. Pô, cara. Ficaria meio estranho, porque ficava. Eu teria que especificar o tipo e. Pode confundir. Você pode ficar meio confuso entre o que é uma string e o que não é. E ainda mais quando você estiver passando isso para uma coisa que, por exemplo, uma variável eu tenho o tipo aqui, certo? Só que, por exemplo, se eu tenho uma função, um método, né, que recebe um char e eu passo isso aqui, fica meio estranho. Você não sabe, se você não vê a função em si, você não sabe se a função recebe um char ou se ela recebe uma string. Aí é meio ambíguo. Para evitar isso, a gente se convencionou, a maioria das linguagens faz isso, de usar aspas simples para um char, um caractere, e aspas duplas para uma sequência de caracteres. É uma convenção, não é Entendi. nada. Valeu aí. Perguntei porque agora há pouco estava tentando fazer os exercícios e eu tive problema com isso. Até eu perceber que tinha diferença entre aspas simples e aspas dupla. Em primeiro momento você confunde, mas depois. E aqui só para explicar, aqui não tem só um caractere, porque isso aqui como eu posso falar? É a forma como você representa em Unicode, né? Então, como você representa um caractere. Então, é por isso que tem o backslash U aqui na frente. Para dizer que isso aqui, essa sequência aqui não é uma sequência de caracteres mesmo. É um código Unicode que representa um caractere. Basicamente isso. Entendi. Mas que nem eu falei, quando você pode fazer só, tipo, isso aqui. Você não precisa usar o código Unicode para representar o caractere. Tá, voltando aqui, expressões e operadores. Bom, expressão é uma combinação de variável, literal, operadores e chamadas de método, né? Algumas exemplos de expressão aqui. Você tem algumas constantes literais, né? Então, 42, 3.14, o caractere a string hello world, true. Isso tudo são o que a gente chama de literais, né? É a expressão literal de um tipo, de um tipo. E a gente pode chamar também de constantes, porque é um valor que é constante. Sempre que o código for executado, esse é o valor que vai ser retornado por essa expressão. Então é meio que intercambiável essas dois termos aqui. Só que, em geral, é preferível usar isso para não confundir com a ideia de constante mesmo que a gente vai ver depois. Enfim, aí a gente tem variáveis em si, né? Operações, né? Então, quando você faz uma operação, é uma expressão também. E as chamadas de método, né? Então, isso aqui são expressões simples, né? E você pode combinar esses tipos aqui para fazer expressões mais complexas. Então, por exemplo, aqui, sei lá, A mais B é maior que C, por exemplo. Então, tô misturando aqui uma operação aritmética com uma operação de comparação, por exemplo. É, então. Oh, cara, sai daí. Então, isso que são expressões. É só pra. Eu passei isso aqui, o que é expressão, mais porque. é, Talvez vocês vejam em documentação mais técnica passar uma expressão ou alguma coisa assim. Então é importante você entender exatamente o que é uma expressão. No sentido computacional. Certo?
Em relação a operadores, né? Operador são símbolos que a gente usa para indicar uma operação específica, né? Então, o Java tem vários e vários operadores, né? A gente tem os operadores aritméticos que a gente usa para lidar com números, né? Uma coisa interessante desses caras aqui é que eles mantêm. Se você estiver lidando com duas expressões que retornam o mesmo tipo, ele sempre vai retornar o tipo das duas expressões. Então, por exemplo, se eu estou somando dois ints, ele vai retornar um int. Se eu estou somando dois floats, ele vai retornar um float. Se eu estou somando dois bytes, ele retorna um byte. Então, essa que é a regra. Agora, quando eu estou misturando números, por exemplo, se eu estou somando um int com um float, ele vai usar um negócio que a gente chama de regra de promoção para retornar, identificar qual tipo que é para retornar. Por exemplo, eu tô somando um int com um float. O int, ele meio que tá dentro do float, né? Você consegue expressar todos os inteiros através de float, mas você não consegue expressar todos os floats, os números floats, em um int. Então o que a linguagem vai fazer? Ela vai pegar e o resultado vai ser um float. Essa aqui é a pegada daqui. Então quando eu estou lidando com dois tipos numéricos diferentes, eu tenho que ter esse cuidado porque em alguns casos, por exemplo, eu estou trabalhando com alguma operação, aí eu acabo misturando os tipos vai dar algum erro porque ele fez essa conversão implícita. Então é importante ficar atento com isso. Tem aqui dois operadores especiais, né, que é o de incremento e decremento. A ideia aqui é que eles vai pegar o valor da variável e vai somar um e vai subtrair um. Sempre assim. É só um atalho para mais subtrair um, porque são operações bem comuns. Só que tem meio que uma pegadinha nesse cara aqui, porque assim, você pode usar ele para fazer uma atribuição, por exemplo. Por exemplo, aqui, eu tenho o int x que é igual a 5, aí eu tenho o int y que é igual ao incremento de x, e o int z que é igual ao decremento de x. Só que assim, você pode usar de duas formas, ou como prefixo ou como pós-fixo. A diferença é o valor quando que retorna o valor da variável. Por exemplo, quando eu uso a notação de prefixo, primeiro ele faz o incremento, primeiro ele altera o valor da variável e depois retorna um novo valor. Então, por exemplo, aqui o que vai acontecer? Eu tenho x que é igual a 5. Primeiro incrementa o valor de x vira 6 e depois retorna y. Então y vai ser 6. Aqui nesse caso é o pós-fixo, na verdade sufixo, perdão. É o sufixo. Então o que vai acontecer? Primeiro ele vai retornar o valor de x aqui para z e depois vai subtrair em um valor de x. É meio chatinho de pegar isso aqui. Mas em geral, dificilmente a gente usa isso aqui para atribuir alguma variável. É mais uma coisa que, se você pegar um código que tem isso aqui, principalmente em questão de prova, né? Pode ser pegadinha. Então, isso aqui é legal de saber, de conhecer, de entender. Ah, mas dificilmente a gente usa isso aqui, algo assim. Geralmente a gente vai usar num loop para incrementar e é isso aí, não vai atribuir em nada. Beleza. Aí aqui, em relação a operadores aritméticos, tudo certo? E tranquilo. Beleza. Aí vem operadores de comparação, né? Basicamente é para ver a relação entre dois valores diferentes, né? Quer dizer, você pode ver se os dois valores são diferentes ou não, né? A ideia é que tem meio que dois grupos dentro desses operadores, são os operadores de comparação mesmo de igualdade e desigualdade. Ele vai pegar e vai. Todos eles vão retornar um booleano, né? Um valor lógico, sim ou não. E esses dois primeiros aqui, eles verificam se os dois valores são iguais ou se são diferentes. Eles trabalham com qualquer tipo de dados, então eu vou comparar duas strings, dois ints, dois floats, dois booleanos, etc. Só que os dois operandos aqui, o A e B, seja lá o que for, as duas expressões aqui, têm que retornar o mesmo tipo, ou tipos compatíveis. Então, por exemplo, um int e um float são compatíveis.
porque o int está dentro do float, né, que nem eu tinha falado. Então você consegue comparar um int e um float. Agora, se eu tentar comparar um booleano com um float, não vai dar certo, não rola. Então, os dois tipos precisam ser pelo menos compatíveis para você comparar. E tem uma pegadinha aqui bem importante. A gente vai ver mais o porquê disso aqui depois, com orientação, principalmente com orientação a objetos. Não necessariamente, na verdade, mas enfim. O que é. Existem tipos que a gente chama que são tipos de referência. Em resumo do resumo, a gente, quando guarda eles, a gente não está guardando o valor em si, a gente está guardando o endereço de memória dele, para economizar espaço, porque senão ficar copiando esses tipos geralmente é muito pesado. Então, por exemplo, esse str1 não está guardando a string hello, está guardando uma referência, tá guardando, na verdade, o endereço de memória desse cara aqui, dessa sequência de caracteres. Stir2 vai guardar um endereço de outra sequência de caracteres. E esses operadores de igualdade e desigualdade, o que ele vai fazer? Ele vai comparar essas referências, ele vai comparar esses dois endereços. Então, por exemplo, nesse caso aqui vai dar certo por causa que é um valor literal e o Java ele trata isso de forma diferente. Mas em outros casos, pode ser que isso aqui dê falso. Porque vão ser duas referências diferentes. A origem dessas duas strings foi diferente. Então o Java ele vai atribuir esses dois caras a dois espaços diferentes da memória. Então, quando você está lidando com objetos, quando você não está lidando com tipos primitivos, que são esses caras aqui, você tem que ter esse cuidado, tomar esse cuidado quando você vai fazer esse tipo de comparação com esses caras aqui. E aí tem formas de você tratar isso, né? Um dos principais é geralmente os objetos eles têm esse método equals para comparar mesmo, para verificar se é igual. Aí, aí cada tipo vai implementar sua própria lógica de igualdade, né? A ideia é que tenha tipos que vai simplesmente pela referência mesmo, e tipos como por exemplo o string ele vai pelo valor de cada caractere. Então ele vai comparar aqui caractere por caractere para ver se é igual. Aí nesse caso, por exemplo, não daria problema igual aqui. Ele retornaria true porque ele comparou caractere a caractere. Mas prestar atenção nisso aqui porque isso aqui também é meio pegadinha de vez em quando. Pode dar problema. Tá, então esses daqui são de igualdade, você pode tratar com qualquer tipo, desde que os dois operandos sejam de tipos compatíveis, né? E tem que ver esse cara aqui, né? E esses daqui de baixo são os operadores de comparação que trabalham com números e com caractere também, né? Então você consegue comparar números entre si e comparar caracteres entre si também. Então é o menor que, menor é igual, maior é igual e por aí vai. Isso aí a gente já viu bem. Também tem, em relação a operadores, tem os operadores lógicos, né? Que eles vão trabalhar com booleanos. Então aqui tem o e lógico, né? Então os dois precisam ser verdadeiros para retornar verdadeiro. O ou lógico, em que só uma das expressões precisa ser verdadeira para retornar verdadeiro. E a negação lógica, né? Que se é verdadeiro vai virar falso, se é falso virar verdadeiro. Nada de novo aqui, nenhuma novidade. E também, né, os operandos daqui precisam sempre ser booleanos e sempre retorna booleano. Uma coisa bem importante sobre esse cara aqui é o comportamento desses operadores, porque esses operadores são o que a gente chama fazem o que a gente chama de curto-circuito. Porque o que acontece? Por exemplo, nesse caso aqui, é mais fácil exemplificar trazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui que y é diferente de zero e a divisão de x e y é maior que 2. É a condição para entrar aqui, certo? Se, se isso aqui for avaliado em falso, isso aqui não é avaliado. Isso que é o curto-circuito significa. Se a primeira condição for suficiente para avaliar que tudo é verdadeiro, não continua. Ou se a primeira for suficiente para avaliar que tudo é falso, não continua. Por que isso aqui é importante? Porque nesse caso, vamos supor que o y fosse realmente zero. Ok.
E isso aqui não tem comportamento de curto-circuito. Isso aqui é avaliado em falso. E isso aqui, quando for ser avaliado, vai lançar um erro. Por quê? Você não tem como dividir por zero. Então, essa operação aqui vai lançar uma exceção. Se isso aqui não tiver comportamento de curto-circuito, isso aqui lança exceção. Como tem comportamento de curto-circuito, isso aqui parar aqui. Isso aqui é muito importante. Tem operadores que não têm esse comportamento. Por exemplo, os operadores, todos os operadores de aritméticos, esses de comparação, não são comportamento de curto-circuito. Por quê? Você não tem como avaliar se tudo é verdadeiro ou falso por uma parte. Você tem que avaliar tudo. Só que nesse caso é importante essa parte do curto-circuito para evitar erros como esse aqui, né? Então, ao invés de você ter que, por exemplo, colocar um if aninhado em outro if, aqui, porque senão vai ser executado isso aqui, você consegue fazer algo assim para evitar problemas, certo? Alguma pergunta em relação a essa parte aqui, porque pode ser meio chatinha de entender. Por enquanto tá tranquilo. Tá, beleza. Também tem em relação aos operadores de atribuição. Os operadores de atribuição basicamente você pega uma variável e coloca algum valor nela. É isso. Só que você tem a atribuição simples, né? Que simplesmente pega um valor e coloca na variável, né? E tem os operadores de atribuição compostos, né? Que ele vai realizar uma operação em cima do valor atual da variável e depois atribuir a ela. Então, em todos esses casos, tem mais alguns, tá? Mas não convém aqui falar sobre eles. Por exemplo, esse cara aqui, ele vai pegar o valor atual de x, somar 3 e atribuir o novo valor a x. É equivalente a isso aqui. Então, sempre que vocês verem um operador assim, é só você pensar, pega o valor atual da variável, aplica esse operador com o valor à direita, com o operando à direita, e depois reatribui a variável. É só uma forma mais simples de escrever isso aqui. É, é só isso, esses caras são bem simples, certo? Tá, e também, por fim, né, nessa questão de operadores, tem o operador ternário. Ele é um pouquinho mais não complexo, mais diferentão, assim, não é muito intuitivo. A ideia aqui é que, tipo assim, você vai retornar um valor a partir de uma condição. Aqui, por exemplo, eu tenho essa condição, certo? Eu tenho a minha condição. Se minha condição for verdadeira, retorna esse valor. Se minha condição for falsa, retorna esse valor. É basicamente isso. A ideia é você retornar um valor específico a partir do resultado de uma expressão booleana. A gente usa isso aqui quando. É literalmente isso. A gente precisa decidir entre uma de duas coisas com base em uma condição. Sei lá, eu tô. Tenho algum texto para o usuário. Aí eu tenho uma variável booleana, isValid. Aí se isValid for falso, retorna uma mensagem entrada não é válida. Se isValid for verdadeiro, a gente retorna uma variável, sei lá, operação feita com sucesso. Aí para não ter que escrever um if else, né, um bocado de código, a gente usa uma coisa parecida com isso aqui para simplificar nossa vida. É basicamente isso que é o operador ternário. Em relação ao ternário, alguma dúvida? Que ele é mais. Ele é menos comum, assim. Não menos comum, vai, mas. Não... Começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas tá dando pra entender. É que ele não, tipo assim, isso aqui tudo a gente meio que consegue pensar com matemática e tudo mais. Agora esse cara aqui a gente só vê na programação mesmo, então é meio diferentão. Tá, em relação a variáveis e constantes. Esse trecho aqui eu dei uma explicação um pouco mais técnica do que de fato uma variável é uma constante. Não sei se vocês estão interessados de saber disso mesmo, não sei se. Porque eu vou disponibilizar isso depois, então vocês podem dar uma lidinha, mas eu acho isso aqui interessante. Eu gosto de entender esses detalhes. Que isso aqui é detalhe mesmo de como que o computador processa as variáveis. Você acha que pode passar? Porque não é uma coisa que vai cair na prova.
Pra mim pode passar. Pode ir. Tá. Então, só pra explicar melhor aqui, eu vou puxar o. Ó, puxar aqui. Tá. Beleza. Isso aqui é legal. Opa. A ideia aqui é a seguinte. Quando tem uma variável, uma constante, quando eu preciso armazenar qualquer coisa no meu PC, eu preciso de memória, certo? Preciso de espaço. Então o que vai fazer? Vamos supor que isso aqui é minha memória, por exemplo. Aí a memória ela é formada por vários espacinhos. Eu tô fazendo com um quadradão mesmo assim, foda-se, eu tô. Vai. Meio estranha essa memória aqui, mas vai dar pra entender. Enfim, tá. Beleza. Eu tenho minha memória, certo? Meio feinha, mas tudo bem. E aí, cada um desses espacinhos, cada um desses negocinhos aqui, você vai ter um endereço. Geralmente a gente se representa com hexadecimal, mas eu tô com preguiça de ficar escrevendo em hexa, então eu vou. Vamos supor aqui, eu tenho aqui 5, 6, 7 e por aí vai, certo? Esses são os meus endereços, é assim que eu reconheço esse espaço de memória. O que acontece? Quando a gente cria uma variável, a gente está falando, olha, computador, preciso de um espacinho aí, me vê um espaço aí que para guardar minha informação. E ele vai pegar e falar, olha, toma, receba esse espaço aqui. Beleza. Só que tem um problema. Imagina se no nosso programa a gente tivesse que decorar o endereço em que as coisas estão para poder referenciar depois. É uma merda. Os primeiros programas são assim. Os programas em assembly, em binário, eram assim. Só que é insustentável, né? Para programas hoje em dia é insustentável. Que você precisa referenciar algumas variáveis dezenas de vezes, não rola. Então o que a gente fez? A gente criou um mecanismo para simplificar nossa vida. Então o que acontece? E também tem outro problema nisso, né? Porque cada vez que o programa é executado, ele é executado em uma região da memória diferente. Então, assim, meio que não tem como prever exatamente o endereço que aquele valor vai estar. Se você só colocar um endereço específico, talvez, muito provavelmente, o seu programa não vai estar rodando naquele endereço. Não vai estar rodando perto daquele endereço, né? Não vai conter aquele endereço no espaço de memória dele. Então, pode acabar dando um erro. Então, o que a gente fez? O que acontece? Quando um programa ele começa a ser executado, a gente cria uma tabelinha, certo? E essa tabelinha vai pegar e vai relacionar o nome da nossa variável ao endereço dela. Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu tenho aqui minha variável. Cadê? Opa. Minha variável. Deixa eu catar aqui. Aqui. Calma que eu sou detalhista. Lá, tem minha variável isActive. E também tem minha variável pi, minha constante pi, certo? O que acontece? Vou falar, olha, computador, me vê um espacinho aí pra eu colocar essas duas variáveis. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, tá, beleza, toma. Pega esse espaço aqui, pega esse espaço aqui. É um pouquinho mais complexo porque tem dados que ocupam mais de um endereço, por exemplo. Mas em geral é isso, você pelo menos guarda o endereço inicial. Tá, na maioria dos casos você vai guardar o endereço inicial e o tamanho daquele tipo, para você saber o offset, né? O começo e o fim. Enfim, mas é isso que o programa faz quando ele inicializa. Ele cria uma tabelinha de símbolos e vai guardando aqui os endereços. Aí, por exemplo, eu referenciei o Isaac que tiver aqui é igual a true. Aí quando eu for colocar, usar meu Isaac que tiver aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, tá, eu tenho esse símbolo, vem aqui, qual que é o endereço desse cara? Esse cara aqui, então vem aqui. E pega o valor aqui. Basicamente é assim que uma variável funciona em termos de baixo nível, em termos de realmente de implementação de computador. Eu falei tudo isso pra quê? Simplesmente pra vocês saberem. Porque na prática a gente não se preocupa muito com isso. A gente só entende que declara uma variável, a gente tem um espaço na memória que a gente vai guardando as coisas.
É só legal de entender isso aqui, eu acho importante entender esses detalhezinhos de implementação, porque por conhecimento, por saber, agrega conhecimento pra gente. Mas é assim que tanto variáveis quanto os constantes funcionam, certo? Beleza. Voltando aqui pro nosso Visual Studio Code. Volta aqui, volta aqui. Aqui. O que eu perdi. Beleza. Até me perdi de onde. Ah, tá. Tava aqui. Enfim, ambos variáveis e constantes funcionam assim, em termos de computador mesmo. Pra gente, o que importa é uma variável, uma constante é um espaço na memória que a gente tem para guardar dados. Basicamente isso. Qual que é a diferença dos dois? A variável, como o nome já diz, ela varia com o tempo, ela pode variar. A constante, como o nome já diz, é constante. Você atribuiu, começou com um valor, mantém aquele valor para sempre. No caso, até o fim do programa, até o final da execução do programa, né? Declaração e inicialização. Para declarar uma variável, uma constante, você precisa sempre declarar o tipo. No caso, o Java é uma linguagem tipada, né? Então, se declara o tipo de cada variável, de cada constante, de cada coisa. Então, você precisa declarar o tipo dessa variável, dessa constante. Precisa dar um nome, que você vai usar depois para se referenciar, né? Esse nome meio que mnemônico é para você saber o que está sendo armazenado naquela variável. E no caso da constante, você coloca o final antes do tipo para identificar que é uma variável, que é uma constante, certo? O final aqui significa que é final, aquilo lá tá selado, tá, não pode mudar mais. Basicamente isso. Então essa é a diferença da variável e da constante. Aí em relação à inicialização, o que significa inicializar uma variável, uma constante? Significa atribuir pela primeira vez um valor a essa variável, a essa constante. Basicamente isso. É... Variáveis você não é obrigado a inicializar ela no momento da declaração, que nem esse primeiro caso aqui. Primeiro eu declarei e depois eu inicializei. Só que você não pode usar a variável, você não pode usar de qualquer forma referenciar ela sem ter inicializado ela. Você precisa atribuir pelo menos uma vez um valor à variável para ela ser usada. Enquanto a constante, sim, vou disponibilizar sim, Mário. Enquanto a constante, ó, tranquilo, tranquilo. Vou tocando aqui. Boa noite. Enfim, voltando pra cá. Enquanto a constante, você é obrigado a inicializar ela. Não necessariamente com valor literal, tá? A ideia é que você pode inicializar ela com uma expressão, com uma outra expressão, só que, tipo assim, depois, uma vez inicializada, o valor nunca muda. Você não pode reatribuir o valor a ela. Então, essa é a diferença entre variável e constante aqui. Em relação à nomenclatura, é basicamente a mesma coisa que os métodos e as atributos lá. Usar camel case, então, primeira palavra tudo em minúsculo. A partir da segunda em diante, começa sempre com maiúsculo e o resto é minúsculo. Certo? Perdão, isso para variáveis, né? Já tava me embolando aqui. Isso para variáveis você usa camel case. Para constantes, a professora te fala é o Screaming Snake Case. Qual que é o rolê? É tudo maiúsculo, é tudo maiúsculo. E as palavras são divididas, separadas por underline, né? Então, tipo, o pi, por exemplo, aqui é tudo maiúsculo. E max value, o max é a minha primeira palavra, value é a minha segunda, e os dois são separados por underline. Aí se eu precisasse colocar mais palavras, tudo seria separado por underline. Basicamente isso. Essa é a questão Uma das. perguntinha boba. Existem casos onde o camel case, a primeira letra é maiúscula? Que no curso Ah, do Guanabara ele explica assim. Se você se confundiu, ele falou errado, não. ele explicou que tem situações, né? É por Achei causa que, confuso. tem um Pascal Case. O Pascal Case Sim, sim. é o que começa com maiúsculo. O Camel Case, a característica dele é que a primeira palavra é sempre com minúsculo. Beleza. Aí tem essa diferenciação.
Mas Mesmo para classes, né? o Pascal Case Classes é usam o Pascal classes, Case. Tá. classes, tipos em geral, né? E o Camel Aham. Case é pra variáveis, atributos, métodos, enfim, esse tipo de coisa. É, curioso, no curso do Guanabara ele não fala do Pascal Case, ele só falou do Camel Case. Ele explica que no caso da classe, você usaria a primeira letra maiúscula. É que tem uma nomenclatura, enfim, leituras O curso é diferentes. antigo também, né? Não sei se. É porque leituras diferentes vão falar em nomes Aham. diferentes também. Enfim, é mais nome de padrão, mas o importante é saber que vai começar tudo Sim, minúsculo sim. e as palavras começam com maiúsculo. Certo. Passando para strings, a gente saindo um pouco do reino dos primitivos, né? Porque aqui a gente só fala até o momento dos primitivos. Agora a gente tem strings. As strings representam uma classe, certo? É uma classe string. E uma string representa uma cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres. Então, ela funciona de uma forma um pouco diferente dos primitivos, né? É, mas ela tem uma sintaxe bem parecida, porque você consegue escrever literais. Então, por exemplo, aqui, minha string message, hello world aqui. Você consegue escrever de uma forma literal. Entre aspas, você consegue escrever essa string. Existe um tratamento especial porque a string é tão usada quanto os outros tipos primitivos. Se pá, até mais usada em muitos casos. Então, tem esse tratamento especial da linguagem. E também seria uma porcaria ter que ficar escrevendo caractere por caractere separado em formato de lista. Isso é uma merda, enfim. É, Mas é assim, as strings você pode declarar elas assim, você pode escrever de forma literal assim, certo? Ahn, e aqui alguns métodos que são frequentemente usados. O length, que é para pegar o comprimento da string. O to uppercase transforma tudo em maiúsculo. O to lowercase transforma tudo em minúsculo. O caret, ele pega o caractere na determinada posição. E é importante, é uma coisa que é meio pegadinha depois, mas a string, a gente diz que ela é indexada a partir do zero. Ou seja, o primeiro caractere não está na posição 1, ele está na posição zero. Então, por exemplo, aqui o caret 7, na posição 7, vem aqui. O H está no zero. E1, L2, L3, O4, vírgula 5, espaço 6, W7. Então aqui é assim que você vai contando para quando você está trabalhando com strings e outras coisas indexadas também na programação. Geralmente a gente trabalha começa tudo com zero porque é mais simples de fazer matemática assim. Ahn, Tem a substring, que ela vai cortar um pedaço da sua string, vai retornar uma outra string. Aí a ideia é que o primeiro valor que você passa é o índice inicial, então, por exemplo, aqui é o 7, é esse cara aqui. E o segundo valor é o índice final, que não é inclusive. Então, vai até o 12, só que o 12 seria aqui, só que não está incluso, então vai parar aqui. Então, esse cara aqui, essa, esse substring aqui, vai pegar isso tudo aqui, basicamente. É, esse é o substring, né? Ele vai pegar uma partezinha. O replace, ele vai trocar. Você termina que o 12 não está incluso? O 12 não tá incluso. O 12 não tá incluso. Tem um caractere? Não, é só o método que funciona assim, né? É só um método que funciona assim, é uma especificação Tá. da linguagem mesmo. É meio comum, na verdade, esse padrão. Tipo, o primeiro índice que você passa é inclusive e o segundo é exclusivo. Se repete bastante na programação. Ahn, Voltando pra cá. Tem o método replace, ele vai trocar a primeira. Eu não lembro, acho que tem um replace all. Eu acho que esse cara aqui. Eu não lembro, não uso muito esse aqui. Mas se não me engano, ele vai trocar a primeira aparição da palavra word por Java na string que você está usando. Tem o contains, que verifica se essa string aqui contém a string que você passar aqui. O starts with é meio parecido com contains, verifica se pelo menos ele começa com a string. Ends with, mesma coisa aqui no final. Index of retorna um número inteiro que representa o índice desse caractere.
Na verdade, não é um caractere, é uma substring. Então, por exemplo, se eu pegasse assim, o index of de hello, ele pegaria, se eu não me engano, o índice zero. Eu não lembro bem. Eu não lembro bem como que funciona esse cara aqui. Mas se não me engano, ele vai pegar essa string aqui e vai pegar o índice em que. Do caractere que tá. Do primeiro caractere que bate com isso tudo aqui. Da parte que bate com isso. Enfim. Ele verifica o índice desse cara aí. E tem o equals, né? Que tinha te falado aqui atrás. Da igualdade. Preferencialmente a gente usa o equals para fazer comparações. Porque ele vai fazer a comparação caractere a caractere. Ao invés de fazer a comparação só por igualdade de referência, né? Então, isso aqui não... Para evitar dor de cabeça, sempre usar o equals ao comparar strings, certo? O equal só serve para strings, né? Para o char lá não serve, né? Pro char não Char precisa. O AT. char não precisa porque o Tá. char, como ele é primitivo, ele não funciona por referência. Então ele não tem essa questão do endereço de memória. Ele compara mesmo por valor. Então, sei lá, você tem um caractere C, que no caso o caractere C ele é representado com uma série de bits na memória. Aí se eu verificar com outro caractere, ele vai comparar exatamente esses bits. Enfim. Mas não, com char não precisa de equals. Tá. E aí tem, né, outra coisa importante com strings, né, a concatenação. Concatena dos strings é basicamente juntar elas para formar uma nova string que é a união dessas duas, né? Então tem duas formas principais, né? Duas formas mais tradicionais, né? Que seria usando o operador de soma, né? Ou o método concat da string. Ambos funcionam da mesma coisa. Internamente, o que o Java vai fazer? Sempre que você usar esse cara aqui, ele vai transformar em um concat. Então, na prática, escolhe o que você quiser. É o que para você for melhor. Eu prefiro mais porque mais curtinho. Todas as linguagens praticamente usam isso aqui. Continua legível. Então a ideia do concat vira, por exemplo, o first name aqui, espaço last name, vai ser John espaço do, né? Essa que é a concatenação. Uma coisa também é a concatenação com esse cara aqui você não se limita só a strings. Eu admiti que eu não pesquisei se esse cara aqui aceita qualquer tipo. Mas eu sei que com esse cara aqui você pode misturar. Tipo, você pode somar uma string a um número e ele vai formar uma string transformando esse número em uma outra string, por exemplo. Ele faz essa conversão de forma implícita. E então você pode fazer isso com número, com booleano, com caractere, com objetos complexos, esse tipo de coisa. Dá pra fazer com várias coisas. É, E uma coisa importante sobre as strings, né? Falando sobre concatenação, é que strings são imutáveis na prática. Então, o que significa? Que não importa o quanto você altere, entre aspas, a string, você nunca altera a instância original. Então, por exemplo, sei lá, eu tô aqui o John Doe. Aqui eu não tô alterando o valor de John e de Doe, por exemplo. Aqui o first name e last name sempre continuam com o mesmo valor. Eu estou criando uma nova string a partir dessa operação de concatenação. Então você nunca altera uma string de fato, você só cria uma nova string em cima da original. Basicamente isso. Isso aqui é importante porque gera depois alguns probleminhas, é, principalmente em questão de performance, porque a string ocupa bastante espaço de memória. E aí, se você ficar fazendo muitas operações de mutabilidade, você pode acabar consumindo muita memória. Que é uma coisa que eu, inclusive, vou falar aqui, né? Mas então, em relação a essas operações, tudo certo, né? Sim, sim. Beleza. E aqui algumas diquinhas, né, pra quando estiver trabalhando com strings, principalmente no Java, né? Comparação, eu já falei sobre isso duas vezes, né? Não usar a igualdade, não usar o operador de igualdade, usar o equals, ou equals ignore case, que em alguns casos é até melhor, porque o equals ignore case, que nem tá aqui, ele vai desconsiderar a diferença entre maiúscula e minúscula. A gente usa bastante isso porque tem muitos casos que, sei lá, o usuário passa uma coisa
digitada de uma forma, e no banco de dados está de outra forma, e para não ter ficar dor de cabeça de implementar na mão, a gente tem essa facilidade aqui. Também, se tiver muita necessidade de modificar a string, usar as classes string builder e string joiner. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui dessas duas classes. Incentiva a correr atrás e buscar, né? Mas essas duas classes elas vão fazer essa concatenação, elas não vão fazer uma concatenação direta. Ela vai meio que armazenando as coisas num buffer para depois fazer a concatenação, para não pesar muito na memória. Então, quando você precisa fazer um trabalho muito pesado de concatenação, tipo assim, sei lá, eu tenho um loop que vai rodar algumas dezenas, talvez até algumas centenas de vezes concatenando string, é melhor usar o string builder ou o string joiner, que vai adicionar um separador, para fazer essa concatenação. Outra coisa interessante das strings é que você pode usar escape de caracteres. Então, por exemplo, se eu quero representar alguns caracteres que não são visíveis, né, que eu não tenho tipo uma tecla no teclado mesmo para que represente ele, você pode usar esse formato aqui de backslash e a letra. Tem uma tabela disso, mas por exemplo, backslash n é para uma nova linha, backslash t é para tabulação, né, o tab. Backslash aspas duplas é para você conseguir colocar aspas duplas na string. Porque se você não usar isso aqui, você não consegue colocar aspas duplas no texto. Então tem essas coisinhas aqui. E backslash para colocar um backslash, por exemplo. Então é uma das coisas aí que quando você estiver trabalhando com strings, escrevendo dentro do código, é uma coisa que tem que ter em mente quando for usar esses caracteres especiais. O que que é essa Formatação. tabulação? É um espaço maior, é isso? O tabulação é o tab, né? É o tab, né? É o espacinho que a gente dá aqui. Voltando pra cá. Formatação. A formatação, eu na verdade não sei. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu confirmar. Que eu estava fazendo isso aqui. Interpolate. Eu não confirmei. Não tem. Tá, beleza, realmente não tem. Porque essa questão da formatação tem uma coisa que muitas linguagens têm, que é o que a gente chama de interpolação, que é basicamente você meio que injeta variáveis dentro da string sem precisar ficar concatenando, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu tenho. Eu preciso escrever uma frase tipo isso. Tipo essa daqui. Você tirou nota, sei lá, 10, por exemplo. Aí vamos dizer que eu tenho minha. O 10 é uma variável do tipo inteiro, certo? Ou do tipo float. O que eu teria que fazer? Me, string message igual. Você tirou. Tirou no 10 é foda. Tirou nota 10. Nota mais 10. Certo? Beleza, tranquilinho. Não, de boa, dá pra fazer. Só que imagina se eu tivesse um texto gigantesco aqui com uma dezena de variáveis que eu preciso colocar no meio aqui. É meio merda, assim. Não rola muito. Então o que faz? Você tem certas facilidades. Tem algumas linguagens que permitem você fazer algo tipo assim. Var message, pá, string message é igual. Você tirou nota. Aí sei lá, algo assim. Nota, por exemplo. Aí ele vai pegar e vai identificar aqui, ou no C Sharp é assim. Que aí ele vai identificar aqui, ó, pega essa variável nota e coloca aqui nessa string. Injeta aqui nessa string. Só que o Java, infelizmente, não tem isso, né? O Java é meio bruto, então você tem que escrever mais código para fazer algumas coisas. Então tem uma série de formas de fazer isso. Algumas das principais é usando a classe formatter, que serve literalmente para formatar strings. Tem o método estático string.format, que também faz a mesma coisa que a classe formatter, só que é embutido no. Por debaixo dos panos, esse cara aqui ele vai usar um formatter. Então, mesma coisa. E também tem um método de instância format da classe string. Então eu posso pegar, ao invés de usar
string.format, aí eu passo a minha mensagem aqui e passo aqui, eu posso só fazer assim, porcentagem s.format hello world, vai. Agora eu já tenho que confirmar uma coisa que o Copilot colocou um triplex na minha cabeça. String, talvez ele esteja falando merda aqui, não. Calma lá, calma lá. Não, tá. Eu tô falando merda aqui, tô falando merda aqui. Aqui. Esse cara aqui. Não, é formatted. Enfim, mas a ideia é a mesma. Você, ao invés de, você pode usar também esse método formatted direto na string. Não é muito usado porque pode ser que a string tenha um problema com referência nula. E pode ser que lance uma exceção se você usar direto na string. Então, preferencialmente, o pessoal usa esse cara aqui, o string.format. Mas você pode fazer também algo assim. Dá na mesma. Mas a ideia é você vai usar isso aqui geralmente para colocar variáveis dentro da sua string. Para você poder fazer mensagens customizadas, né? Sem ficar concatenando, fazer aquele negócio gigantesco. E também você pode tem todo um é bem complexo essa questão de formatação, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem, por exemplo, você pode controlar a quantidade de casas decimais que aparecem, pode fazer arredondamento na hora de mostrar. É bem louco, é bem A louco. casa decimal é o porcentagem, né? E É, o F, 2F, né? Se não me engano é isso, é tipo assim, porcentagem Tem um exercício aí que dois a f aí professora você define que passou. tem duas casas decimais, aí tem tipo assim, É, vírgula ponto 2, se não me engano, é uma coisa assim, dois f pra você definir como que mostra, por exemplo, pra você mostra como ponto e vírgula ou vírgula ponto, né? Porque aqui no Brasil a gente coloca ponto para delimitar casas de milhar, milhão, esse tipo de coisa, e a vírgula para separar o decimal. Lá fora eles usam a isso. vírgula para as casas, né? E o ponto para decimal. Então você pode também configurar isso. É muito louco. Enfim, Você tem formatar. que baixar o import, né? Tem que baixar aquele import local ali, né? Tem que importar o loqueio. Enfim, é uma dor de cabeça, mas a gente não vai entrar muito aqui. Mas formatar texto é uma arte da programação. Mas enfim, essa questão de formatação, de você colocar valores no meio da string, você vai fazer a partir desse cara aqui. O formatter, ou string.format, ou o método formatted da string, da classe string. No caso, esse cara foi adicionado um pouco depois, no Java, então versões mais antigas não vão ter esse cara. E também tem outros métodos, mas não convém falar aqui também. Então Mas é assim que você pode formatar uma string no Java, certo? Aí blocos de texto, né? Quando tem casos que você tem que escrever uma string com várias linhas e que tenha caractere especial no meio. Então, por exemplo, em todos esses casos aqui, certo? Eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter caractere especial ali, enfim. Eu não posso. Não, seria meio chato ficar formatando isso. O Java, na versão 13, ele adicionou esses blocos de texto que basicamente permitem que você escreva texto bruto mesmo dentro da linguagem. Ele vai fazer as mágicas depois no compilador para transformar isso aqui em uma string válida, entre aspas, né? Porque isso aqui é válido, mas para transformar em uma sequência de concatenações, né? É, ou na verdade só em. Isso aqui vai virar. Esses caras aqui, esses caps aqui. Ele vai transformar tudo em escape de caractere. Mas é uma sintaxe legal de usar, principalmente quando você está trabalhando com essas coisas, né? Dentro da linguagem, às vezes você está usando colocando algum JSON, um HTMLzão ali no meio, uma query SQL, e aí você vai usar essa notação aqui para você escrever essas coisas em multilinha ou com um caractere especial, certo? Então, de dicas de string é mais isso. Alguma dúvida em relação a isso? A strings em geral, né? Sim, tem todas. Não podemos seguir? Pode começar a explicar do começo?
Ele roda nativo, né? Esses JSON que você colocou aí, Oi, perdão? não precisa importar nada, né? Ele roda nativo, o Não, não, SQL, é porque, JSON. na verdade, isso tudo é string. Isso tudo que tá dentro dessas aspas Aham, triplas aí é uma string. É só que, usando as aspas triplas, você consegue quebrar, usar multilinha. Porque, tipo assim, se você fosse fazer um texto em múltiplas linhas, você teria que ficar usando esse cara aqui, pra quebrar a linha. Com esse cara aqui, não precisa. Usando essa sintaxe aqui, você consegue colocar quebra de linha sem ficar colocando backslash n, ou colocar aspas duplas entendi. sem ficar colocando backslash antes. Isso é uma coisa nova. É nova não, né? A gente tá no Java 2024. É, a gente tá no Java 24, então. Mas já não é também tão antigo assim, certo? Então essa é a parte de strings. Strings, que nem eu falei, são muito usadas. Em alguns casos são mais usados que os primitivos. Então é bem importante conhecer, saber manipular strings, tanto no Java quanto em qualquer outra linguagem. Tá, em relação à conversão, isso aqui é uma coisa que a professora não falou muito, nem sei se ela falou na verdade, mas dentro da linguagem você pode pegar e converter um valor para outro tipo, né? Tem dois tipos de conversão, né? A implícita e a explícita. A conversão implícita, ela acontece quando você tem um tipo de dado, você quer encaixar um tipo de dado em outro, e esse tipo de dado inicial, ele é meio que uma variante desse tipo que você quer encaixar. Então, isso é uma das principais coisas aqui é o números, né? Então, por exemplo, aqui, um byte, ele cabe dentro de um short, né? Um byte, ele tem 8 bits, um short tem 16 bits. Então, todos os valores do byte são inclusos no short. Mesma coisa para o int. Todos os valores do short são inclusos no int. Consequentemente, todos os do byte também. E assim segue, né? Não vou. Mas enfim, tipo assim. Então, por exemplo, se eu quiser colocar em uma variável do tipo inteiro um valor do tipo byte, eu consigo. Não tem problema. Se eu quiser colocar um valor do tipo int dentro de um double, eu consigo. Porque um double, apesar de ser uma variável de tipo de ponto flutuante, você consegue descrever um inteiro com ponto flutuante. Então é viável, é possível aqui. Então esse é um dos principais casos de conversão implícita. Quando você está trabalhando com um tipo de número e você precisa converter para outro que inclui esse tipo que você está trabalhando. Então aqui, né, um exemplo, Isso. eu tenho a variável x do tipo int. Ei, caralho. Tenho a variável x do tipo int. Tenho a variável y do tipo long. Eu consigo colocar o x. E eu tenho o double, o z double, consigo colocar o y. E tudo isso é implícito. Tudo isso aqui faz uma conversão implícita. Uma coisa interessante quando a gente for falar sobre orientação a objetos e tudo mais, quando a gente for falar sobre herança, esse tipo de coisa, a gente vai ver também que isso acontece muito com números, que nem eu falei, mas com os nossos tipos mais customizados isso também acontece bastante. Então, um exemplinho aqui bem simplão, né? Eu tenho uma classe abstrata animal, aí eu tenho a classe cachorro que estende animal, e aí eu tenho uma variável do tipo animal, que eu atribuo cachorro para ela. Só que eu não preciso se eu tivesse, por exemplo, uma classe gato que estende animal, eu poderia colocar gato aqui. Se tivesse a classe papagaio, eu poderia colocar papagaio e por aí vai. Então é um dos casos que acontece conversão implícita também aqui. Certo? Em relação à conversão implícita, tudo certo? Tudo certo. Beleza. E aí a gente tem a conversão explícita, né? Em alguns casos em que a gente não consegue ter essa conversão direta, né? Essa conversão que a própria linguagem sabe que dá para fazer, a gente pega e força a conversão. Então, isso a gente chama de conversão explícita ou caching, né? Geralmente a gente usa muito com tipos numéricos, então quando eu tenho um tipo que é menor, um tipo que é maior, e eu quero converter para um tipo que é menor, vamos dizer assim, no caso, um tipo que tem um range maior de números, certo? E eu quero converter para um tipo com range menor de números, eu tenho que fazer essa conversão explícita.
E também quando eu tô convertendo de um tipo de objeto para outro, né? Quando trabalho com classes, né? Já também tem esse mesmo rolê. O porquê da gente simplesmente não pode fazer converter tudo implicitamente? Porque, por exemplo, com números, a gente corre o risco de perder precisão quando a gente está fazendo essa conversão. Então, e também tem risco de ocorrer uma exceção. Por quê? Quando eu tô trabalhando com um número que é muito grande, ele não vai caber dentro desse meu tipo menorzinho. Então, ou eu vou truncar, ou eu vou, tipo assim, pegar e remover essa parte final e vou acabar perdendo parte da minha informação. Ou eu vou pegar um número completamente diferente, ou a linguagem vai lançar uma exceção e vai falar, olha, esse número não cabe nesse tipo. Então, isso aqui pode ser meio arriscado. É, ou a linguagem, por exemplo, se eu estou convertendo de um tipo de ponto flutuante para um tipo inteiro, a parte decimal é perdida, é jogada fora, é descartada. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um double, eu converti no int, essa parte ponto .78 vai ser jogada fora. Eu perdi precisão. Isso acontece também, por exemplo, quando eu converto de um double para um float. O double ele tem duas casas precisão dupla. Então ele consegue ter mais casas decimais. Consegue também ter números maiores. Quando eu converto para float, eu posso acabar perdendo precisão nessa parte decimal. Aí pode dar alguns problemas e tudo mais. Mas essa que é a ideia da conversão explícita, é você pegar e forçar um valor a ir para outro tipo. E também acontece com classes, né? Por exemplo, eu tenho meu cachorro aqui, aí eu tenho certeza que esse animal aqui é um cachorro, então eu pego e converto para um cachorro. É isso. Tem um trabalhinho de processamento aqui, tem um custo aqui envolvido, e isso aqui é perigoso, né? Tá aqui o risco do caching. Ficar castando entre tipos de referência pode lançar uma exceção, porque o valor que você está tentando castar não é daquela classe que você está tentando converter. Então, isso aqui não é muito. Não necessariamente seguro, né? Para você tornar isso aqui seguro, você precisaria verificar se é uma instância. Só que também não é muito usado, tá? Não é muito convencional você passar de um tipo mais derivado para um menos derivado. É muito mais comum o inverso, que nem aqui, né? Mas isso aqui é mais detalhes de quando a gente for falar sobre orientação a objetos e tudo mais. Mas a ideia aqui é conversão implícita, a linguagem faz para você, é para tipos compatíveis entre si. Conversão explícita, você tem que forçar. Você, para tipos numéricos, geralmente ou perde precisão, e para tipos de referência, né, classes, etc., você pode acabar lançando uma exceção aí por incompatibilidade entre os tipos. Certo. Acho que na parte de dados é isso, certo? Alguma dúvida disso daqui? A gente falou sobre, né, vamos buscar aqui. A gente falou de primitivos, expressões e operadores, variáveis e constantes, strings e conversão de tipos. Alguma dúvida nesses tópicos? Não, basicamente é isso. Só uma dúvida, por exemplo, eu poderia fazer uma operação matemática com um double e um float? Sim, sim, você pode. Funcionaria? A linguagem ela permite. O que ela vai fazer? Como ela vai fazer essa conversão implícita aqui, ó. Opa, não tá funcionando isso aqui. Cadê? Aqui. Tem essa conversão implícita aqui de um long para um double, por exemplo. O que acontece? Como Ah, o float entra, vamos dizer assim, em um double, a linguagem vai pegar o resultado dessa operação matemática vai ser um double. Porque não tem como eu voltar para um float. Meio que eu vou perder precisão se acontecer isso. Então o que a linguagem faz? Ela fala: olha, para não acontecer perda de precisão, converte para o maior. Quer dizer, gera um resultado no maior. É isso. ele não precisa converter, né? O programa já converte automático, já Você faz, já não precisa coloca como. converter, você não precisa fazer esse casting aqui, você não precisa fazer manual. O programa, a linguagem vai fazer por você. Se eu colocar, por exemplo, um float mais um double, ele vai gerar um resultado em double, é isso? Isso, é isso, exatamente. Ah, Basicamente isso. É, é basicamente isso. De tipos assim, o que a gente pode entrar aqui, né, pra não ir muito longe, é isso. Certo? Tá, então eu vou parar aqui essa gravação que